A dieta carnívora tem se popularizado nos últimos anos, principalmente nos atletas de endurance. Isso acontece porque alguns influenciadores, alguns até mesmo atletas de elite, estão divulgando essa dieta e mostrando alguns benefícios e até mesmo colocando aquilo como melhor para a performance. Olha o exemplo do Alessandro Medeiros e a sua nutricionista Letícia. Eles pregam muito essa ideia da dieta carnívora como uma melhor estratégia para a performance. Lembrando que ele é um atleta que só consome proteína e gorduras animais. Ele primeiro passou um período fazendo low carb, depois passou um período cetogênico, até partir para dieta carnívora, exclusivamente, utilizando proteína animal e gordura. E também a nutricionista e escritora Fabiane Silveira. Essa aqui defende muito, ela é nutricionista, inclusive, defende muito a ideia da dieta carnívora como melhor para emagrecimento, melhor para o estilo de vida. Dieta carnívora é o livro. Carne. É o boi do focinho ao rabo. A rabada, a língua, o fígado, a carne de pescoço, a carne moída. A verdade também é que existem muitas informações que vão contra. Nesse vídeo, o Dr. Layne Norton, um dos cientistas americanos mais hypados, expõe o médico Paul Saladino, que foi adepto da dieta carnívora por 2 anos, influenciou milhares de pessoas e depois abandonou o estilo de vida por problemas nos níveis de testosterona, câimbras e disfunções tireoidianas. Sleep disturbances, palpitations, muscle So he noticed this while writing the book. And I started to think, okay, maybe long-term ketosis is not great for me. No vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre dieta carnívora, desde a sua aplicabilidade, se realmente é melhor para os esportes de endurance, quais são os contras da dieta carnívora e os prós, porque eu vou te dizer uma coisa, a informação que você vai receber nesse vídeo é uma informação completamente imparcial. Então eu não sou nem contra, nem a favor, e eu acredito que nós nutricionistas devemos entender o metabolismo da dieta carnívora para que de fato a gente possa se posicionar e até mesmo aplicar na realidade do consultório se surgir essa demanda ali com os nossos pacientes. E para isso eu dividi esse vídeo em 6 capítulos e agora vamos dar início ao primeiro capítulo, a história da dieta carnívora. A primeira vez que se tem notícia da aplicabilidade da dieta carnívora foi em 1797. Esse é um dos grandes argumentos que os defensores da dieta carnívora usam para defender a sua utilização. Falam que não é uma dieta da moda. Olha só, 1797, muito antigo. Foi um cirurgião chamado de John Rollo que usou a dieta carnívora para o tratamento do diabetes. E nas décadas seguintes, os médicos Arnaldo Cantani e James Salisbury, 1870, na verdade, 1880, também recomendaram a dieta carnívora em casos de diabetes. Só que o renascimento moderno da dieta carnívora se deu principalmente por um cara chamado Dr. Shawn Barker. É um médico americano que ele é muito adepto da dieta carnívora, inclusive ele escreveu livros sobre isso, e o primeiro livro escrito agora recentemente sobre a dieta carnívora foi o The Carnivore Diet, né? Então é um livro aí que muita gente usa como argumento para defender o uso da dieta carnívora. Aqui vocês podem ver ele no maior podcast do mundo falando sobre a dieta carnívora. O mundialmente conhecido também Jordan Peterson, um dos psicólogos mais famosos do mundo, e sua filha, Mikhaila Peterson, adotaram também a dieta carnívora. Eles relataram em entrevistas melhora em vários parâmetros de saúde com a aplicação da dieta carnívora, inclusive até mesmo a regressão de uma doença autoimune aí que a Mikhaila tinha. E o Jordan Peterson é um cara bem criterioso, né? Você vê ali no lado da psicologia, ele é um cara bem científico e ele é super adepto da dieta carnívora e também da sua filha. Eles defendem isso como uma melhora, uma dieta que traz melhora de estilo de vida. E aqui no Brasil, um dos grandes divulgadores, como eu falei, é o Alessandro Medeiros, né? Esse cara fez a dieta carnívora, ele já faz há muito tempo. E ele chegou até a completar um Ultraman. O Ultraman é uma prova muito longa. Para vocês terem uma ideia, o Ultraman são 3 dias de prova. 10 km de natação, mais 145 km de ciclismo no primeiro dia, 276 km de bike no segundo dia e no terceiro dia, 84,4 km de corrida, ou seja, 2 maratonas, 3 dias seguidos de prova. O Alessandro Medeiros fez esses 3 dias em jejum. Ele fez a última refeição na noite anterior, antes de começar o primeiro dia de prova. Foi ali só carne e manteiga que ele comeu, né? Como um bom adepto da dieta carnívora. Ele passou 3 dias em jejum, só consumindo eletrólitos, nada de carboidrato intratreino, nada de refeição pós-prova.
foi simplesmente 3 dias em jejum total. Foi bem bacana, a Letícia acompanhou aí, sua nutricionista, os marcadores ali de cetose, acompanhou também a glicemia dele normal ao longo da prova toda, e aí você vê o quanto que a dieta carnívora ela tem um apelo muito forte, né? Imagina um atleta que é carnívoro, ele conseguiu fazer um feito incrível, que até que se tenha notícia, eu acho que nenhuma outra pessoa conseguiu fazer uma prova da magnitude do Ultraman em jejum total. Mas por que isso acontece? Por que ele consegue fazer isso? Vamos agora para o segundo capítulo, dieta carnívora versus dieta cetogênica. Ambas as estratégias são estratégias de baixo consumo de carboidrato que acabam induzindo a cetose. Apesar de não ser o alvo da dieta carnívora, o alvo da dieta carnívora é simplesmente excluir alimentos vegetais. Mas o grande benefício da dieta carnívora, inclusive benefícios observados, por exemplo, no atleta Alessandro Medeiros aí nas ultramaratonas, que a gente vai discutir mais a fundo, é justamente a capacidade que a dieta carnívora tem de induzir a cetose no nosso organismo, certo? Então, a diferença, o foco da dieta cetogênica é induzir a cetose. Já o foco da dieta carnívora é excluir vegetais. A cetose acontece em consequência dessa exclusão. Aqui a gente tem diretrizes da composição nutricional adequada da dieta cetogênica. Então você vê que tem alguns autores diferentes aqui. Alguns defendem o fato de que a dieta cetogênica tem que ser com menos de 50 gramas de carboidrato, outros com menos de 20 gramas de carboidrato ou menos de 5% das calorias totais do dia. A proteína entre 1,3 a 1,7 gramas por quilo de peso. Também tem recomendação de alguns eletrólitos, como por exemplo sódio e potássio. Já a dieta carnívora, não existe diretrizes oficiais, não tem literatura científica tão específica, a literatura é muito escassa. É difícil encontrar estudos testando a dieta carnívora. O que há mesmo são relatos pessoais, experiências pessoais, principalmente de influenciadores, como por exemplo, aí a gente citou no começo do vídeo, e também evidências vindas da dieta cetogênica. Então, muitos benefícios atrelados à dieta carnívora é justamente pelo fato de que ela entra em cetose, né? Então o indivíduo ele entra em cetose e a gente vai entender mais profundamente o que é cetose daqui a pouco. A dieta cetogênica então tem raízes médicas. Ela foi desenvolvida originalmente para tratar a epilepsia refratária. Existe literatura científica e protocolos clínicos bem estabelecidos para a dieta cetogênica, enquanto a dieta carnívora, como a gente estava conversando, é mais algo relacionado à experiência pessoal e pessoas que vão dando ali algumas recomendações mais empíricas. Então, faltam estudos clínicos para a dieta carnívora, né? A literatura ela ainda é muito escassa, enquanto a dieta cetogênica tem dezenas de milhares de artigos que testam e a maioria apresenta benefícios em relação ao emagrecimento, à epilepsia e, em alguns casos, até mesmo a performance, que a gente vai discutir mais a fundo nesse momento, no capítulo 3, discutindo o processo de cetose e cetólise. A cetogênese significa a produção de corpos cetônicos. Esses são o acetoacetato, a acetona e o beta-hidroxibutirato, certo? Então, que é o principal corpo cetônico. O que acontece é que quando a gente não tem carboidrato disponível, o nosso fígado ele precisa produzir glicose. O nosso fígado é capaz de produzir glicose a partir de outros substratos e por isso que uma pessoa que faz dieta cetogênica, por exemplo, fica com a glicemia normal. A pessoa não está comendo carboidrato, mas a glicemia não reduz. A glicose do Alessandro está de 100. Como pode, né? Ele não consumiu nenhuma glicose e a glicose dele está de 100. E pelo monitor a gente vê uma estabilidade da glicemia do Alessandro, né? Então isso a gente percebe que o nosso próprio corpo produz glicose por demanda, né? Então, a necessidade da glicose, a glicose é tão importante para o nosso corpo que o nosso próprio corpo produz. Isso porque o nosso corpo ele consegue produzir glicose, no caso do baixo consumo de carboidrato, principalmente através do glicerol. Quando a gente está sem consumir carboidrato, os nossos níveis de insulina ficam reduzidos, o nível de glucagon fica mais elevado, as catecolaminas também tendem a ficar mais elevadas, e isso estimula a lipólise. A lipólise é a quebra do triacilglicerol em ácido graxo livre e glicerol. Esse ácido graxo livre e esse glicerol saem então do nosso tecido adiposo ali e vão lá para o nosso fígado.
Lá no fígado, existe então um processo chamado de beta-oxidação. O ácido graxo ele vai ser direcionado ali para a mitocôndria e para sofrer ali o processo de beta-oxidação e produzir então o acetil-CoA. Sendo que o nosso fígado está precisando produzir muita glicose. E o que é que o fígado usa para produzir glicose? Ele usa o glicerol, que está vindo ali também do tecido adiposo a partir da lipólise, mas ele também usa o oxalacetato, que é um mediador importantíssimo do ciclo de Krebs. Então, quando a gente está em baixo consumo de carboidrato, muito ácido graxo se forma muito acetil-CoA, muito processo de beta-oxidação, transformando o ácido graxo em acetil-CoA, então fica um acúmulo de acetil-CoA ali no nosso fígado, só que falta o oxalacetato. Então esse acetil-CoA ele não roda o ciclo de Krebs para então ativar a cadeia transportadora de elétrons e a produção de ATP. Por quê? Porque falta o oxalacetato que está sendo usado no processo de gliconeogênese. Então fica muito acetil-CoA ali acumulado. E esse acetil-CoA faz o quê? Então, a partir desse acúmulo e dessa falta do oxalacetato, o nosso organismo pode transformar esse acetil-CoA em acetoacetil-CoA, que então vai sofrer a ação de uma enzima chave, HMG-CoA sintase. A HMG-CoA sintase é capaz de produzir o HMG-CoA, que então pode ser convertido em acetoacetato, que aí será convertido em beta-hidroxibutirato. Então existe toda essa cascata de reações para formar o corpo cetônico. E esse corpo cetônico, ele vai então a gente chama isso de cetogênese. Só que você ainda não está usando o corpo cetônico como fonte de energia. Na verdade, esse corpo cetônico ele vai sair do fígado, porque o fígado ele não produz a enzima S-COT. Essa enzima ela é produzida no músculo, ela é produzida nos neurônios, na periferia do nosso corpo, mas ela não é produzida no fígado. Então, para que serve essa enzima? Para converter o beta-hidroxibutirato em acetil-CoA. Ele faz essa. A gente lá no fígado a gente converteu o acetil-CoA até hidroxibutirato. Só que lá o fígado ele não consegue fazer essa conversão de volta. Ele não consegue transformar o corpo cetônico de volta em acetil-CoA. Já no músculo, nos neurônios, existe essa enzima capaz de fazer essa conversão. E aí quando eu converto o corpo cetônico em acetil-CoA, lá no músculo, lá nos neurônios, não existe o processo de gliconeogênese. Então lá tem oxalacetato. E a partir do acetil-CoA e do oxalacetato, o ciclo de Krebs gira e a gente consegue produzir o ATP. Isso é a cetólise. Então, a cetogênese é a formação do corpo cetônico e a cetólise é quando você utiliza esse corpo cetônico como fonte de energia. Capítulo 4. Cetoadaptação. O que acontece é que quando a gente passa um tempo sem consumir carboidrato, o nosso corpo ele vai começar o processo de cetogênese depois de um tempo. Né? Você não consegue produzir corpos cetônicos com eficiência logo nos primeiros dias, por exemplo, de uma dieta cetogênica. E aí, tanto que as pessoas elas sentem muitos desconfortos ao iniciar uma dieta cetogênica ou uma dieta carnívora. Dores de cabeça, indisposição, porque o nosso corpo ele ainda não tem enzimas suficientes para produzir corpos cetônicos. Imagina que normalmente a gente não está produzindo corpos cetônicos, então o nosso corpo ele não é treinado para produzir corpos cetônicos e também ele não é treinado para converter esse corpo cetônico em acetil-CoA para então a gente conseguir produzir ATP a partir dos corpos cetônicos. Então a gente tem que passar um tempo fazendo a dieta cetogênica para que o nosso corpo ele possa se adaptar. E aí quando o nosso corpo se adapta, é quando a gente consegue produzir enzimas de forma suficiente para manter o nosso estado energético, mesmo na ausência de carboidrato. Esse é o caso, por exemplo, do Alessandro Medeiros. Esse cara ele já está há anos fazendo cetose. Então, o organismo dele é altamente adaptado. Estima-se que a cetoadaptação ela acontece com cerca de 3 meses. Né? Mas o nosso organismo ele já pode ir se adaptando um pouco antes disso. Mas, de fato, você vai ter uma cetoadaptação mais intensa com cerca de 3 meses de dieta cetogênica ou de dieta carnívora, né? E aí isso é que é o filé mignon do endurance, vamos dizer assim. É quando acontece a cetoadaptação. Então assim, ó, todo mundo que come carboidrato, que iniciar uma dieta carnívora, que iniciar uma dieta cetogênica, vai perder performance. Por quê?
porque não tem um aparato enzimático suficiente para usar a gordura como fonte de energia de uma forma eficiente. Você não consegue produzir corpos cetônicos na medida, você não consegue fazer a cetólise na medida certa. Por quê? Porque falta enzima, falta aparato metabólico. Só que conforme você vai passando os dias e vai passando os meses, o teu corpo ele começa a se adaptar. E esse é um dos grandes argumentos de quem faz a dieta cetogênica, a dieta carnívora, quem defende o uso da dieta carnívora. O termo é esse, ó. Quem come carboidrato não consegue usar suas reservas de gordura como fonte de energia de forma tão eficiente quanto quem não come carboidrato. Então, eu tenho muita reserva, eles fizeram até um cálculo lá, né, quantos quilos de gordura o Alessandro de Medeiros tinha ali, e aí eles fizeram até o cálculo errado, porque eles mediram a quantidade de gordura corporal que o Alessandro de Medeiros tinha, e ele multiplicou isso por 9, né? Só que, na verdade, a gordura corporal não é só gordura. A gente tem ali o triacilglicerol, então 1 kg de gordura você não tem que multiplicar vezes 9. A estimativa é que 1 kg de gordura armazena cerca de 7.700 calorias. Então é um cálculo um pouco diferente. Mas mesmo assim a ideia que eles quiseram passar é o quê? Que as nossas reservas de gordura são praticamente ilimitadas. Então, durante uma prova de ultra endurance, durante uma maratona, por exemplo, eu não vou conseguir usar toda a minha reserva de gordura corporal, logicamente, né? Não tem nem como imaginar isso. Então, é como se a gente já tivesse a energia que a gente precisa disponível no nosso organismo, mas a gente não consegue usar essa fonte inesgotável de energia que a gente tem. E aí, quem é cetoadaptado consegue usar essa fonte de energia. E aí, como ele consegue usar essa fonte de energia, ele é superior. Né? Ele não precisa de intratreino. Ele não precisa consumir carboidrato. Né? Ele pode fazer provas muito longas em jejum, como, por exemplo, o Alessandro Medeiros aí mostrou no Ultra Endurance. Né? Agora, será que isso realmente se traduz numa melhora de performance? Agora você vai entender, será que é melhor ser cetoadaptado? Será que você vai conseguir correr mais, vai conseguir correr melhor? Será que a gente tem que argumentar para o nosso paciente fazer uma dieta cetogênica, uma dieta carnívora para ter melhor performance no endurance? Você vai entender agora sobre metabolismo da gordura versus metabolismo do carboidrato. A gente tem esses dois substratos energéticos que podem ser utilizados como fonte de energia durante uma prova de endurance. Você tem a glicose e você tem o ácido graxo. No caso das pessoas cetoadaptadas, ainda tem também os corpos cetônicos que podem ser utilizados como fonte de energia na nossa musculatura. Qual é o benefício de utilizar ácido graxo, de utilizar corpos cetônicos? O benefício principal é que as nossas reservas de gordura são ilimitadas. Então a gente não vai conseguir acabar as reservas de gordura durante uma sessão, uma prova, né? Qual é o malefício? Qual é o contra? As nossas reservas de gordura, elas são utilizadas em menores intensidades, porque a gordura ela tem um rendimento energético menor do que a glicose. O ácido graxo, quando você usa o ácido graxo como fonte de energia, quando você passa pelo processo de beta-oxidação, e aí aquela acetil-CoA produzido a partir do ácido graxo vira ATP, você precisa de mais oxigênio para que o ácido graxo ele seja convertido em ATP, quando você compara a glicose sendo convertida em ATP. Isso significa que o organismo é mais custoso para o organismo produzir ATP a partir do ácido graxo, a partir dos corpos cetônicos. Então, se eu estou num exercício de alta intensidade, quando eu falo de alta intensidade, eu quero dizer o percentual em relação ao VO2 máximo, ao volume máximo de oxigênio ali inspirado, consumido, né? Então, se eu tenho um VO2 máximo X e o exercício ele é a 85% desse VO2 máximo, por exemplo, eu vou utilizar muito mais glicose como fonte de energia do que gordura, porque a glicose é mais rápido, tem um rendimento energético menor, vai me custar menos oxigênio para transformar a glicose em ATP. Então, quando eu estou dando um tiro, quando eu estou numa ladeira, quando eu estou botando muita força, o meu organismo vai sempre preferir usar a glicose como fonte de energia. Já se eu estou numa intensidade moderada, por exemplo, a 70% do VO2 máximo, a 65%, a 55% do VO2 máximo, então eu estou mantendo aquele ritmo mais leve, zona 1, zona 2. O que acontece é que eu vou conseguir usar mais gordura como fonte de energia, por quê? Porque eu não preciso colocar tanto oxigênio para dentro em pouco tempo. Eu estou
numa intensidade mais reduzida. Então o nosso corpo ali, ele consegue usar bem a gordura como fonte de energia. Então essa é a grande diferença do metabolismo do carboidrato e da gordura. O carboidrato ele tem um benefício de ter um rendimento energético melhor, de ser prontamente utilizado como fonte de energia, porém a nossa reserva de glicose é extremamente limitada. Então o ser humano ele tem de 400 a 700 gramas de glicose no músculo, 100 gramas de glicose no fígado e acabou, né? Já a nossa reserva de gordura é limitada. Então, se baixa muito o meu glicogênio, se eu uso muito glicose como fonte de energia, eu vou ter fadiga, eu vou ter disfunção contrátil, eu não vou conseguir completar aquele exercício. Agora, se eu estou usando a gordura como fonte de energia, eu estou economizando os meus estoques de glicose. Capítulo final. Flexibilidade metabólica e periodização nutricional. O grande problema é que as pessoas que fazem dieta cetogênica o tempo todo, os cetoadaptados, eles não têm flexibilidade metabólica. O que é a flexibilidade metabólica? É a capacidade de usar bem a gordura como fonte de energia, mas também usar bem o carboidrato como fonte de energia. Como os cetoadaptados, como por exemplo o Alessandro Medeiros, nunca comem carboidrato, a ingestão de carboidrato é baixíssima, o intestino não tem transportador de glicose suficiente para digerir uma quantidade maior de carboidrato. Você tem menos atividade de uma enzima chamada piruvato desidrogenase. Esse é um complexo enzimático necessário para produzir acetil-CoA a partir da glicose. Se eu não tenho esse complexo enzimático funcionando de uma forma boa, porque eu nunca como carboidrato, o que acontece é que eu não consigo converter a glicose em energia de uma forma eficiente. Então, um atleta cetoadaptado, se ele acelera, se ele faz um esforço com um percentual maior, mais próximo do seu VO2 máximo, ele vai ter prejuízos na performance. Por quê? Porque não tem como ficar usando gordura a 90% do VO2 máximo. Sim, o cetoadaptado, ele consegue ainda ficar usando o ácido graxo como fonte de energia numa intensidade mais elevada do que uma pessoa que come glicose, que come carboidrato o tempo todo. Então, o cetoadaptado, ele consegue esticar a curva dele, né? Ele consegue usar gordura como fonte de energia até numa intensidade mais elevada. Mas numa muito elevada, aí não dá. Vai ter uma hora que ele vai precisar usar a glicose como fonte de energia. Só que ele tem pouco complexo piruvato desidrogenase no músculo, ele tem pouco glicogênio muscular, até tem glicogênio porque o corpo produz tanta glicose, que nesse estudo aqui, por exemplo, mostrou que cetoadaptados, mesmo com baixa ingestão de carboidrato, tem glicogênio no músculo na hora que inicia uma prova, né? Então o fígado ele produz tanta glicose que vai lá a glicose para o músculo, é armazenado na forma de glicogênio. O problema é, o nosso corpo ele é muito flexível. Se eu como uma dieta high carb, eu vou metabolizar muito bem carboidrato, mas eu não vou metabolizar tão bem gordura. Se eu faço uma dieta high fat, se eu faço uma dieta cetogênica, se eu faço uma dieta carnívora, eu vou metabolizar muito bem gordura, mas eu não vou metabolizar tão bem carboidrato. E o que é o melhor para performance, então? Vamos falar primeiro do esporte do Alessandro Medeiros, Ultra Endurance. Ultra Endurance são provas de longa duração. Então, você vê aí 3 dias de prova, ou então uma corrida de mais de 100 km de distância. São provas muito longas. Quanto mais longa é a prova, o atleta ele vai manter um esforço mais moderado para chegar. Então, por exemplo, numa maratona, numa meia maratona, os atletas eles correm a 85%, 90% do VO2, os campeões. Já numa ultramaratona, o cara que ganha a prova, ele faz ali a 65% do VO2, 55% do VO2, 70% do VO2 máximo, quando muito. Então, ou seja, eles funcionam em um percentual menor de intensidade. Eles não precisam de muita intensidade, eles precisam de muita resistência. Então, eles operam numa intensidade mais moderada. E isso faz com que eles tenham benefícios de ter um bom metabolismo da gordura, porque a intensidade moderada a gente não consegue usar bem a gordura como fonte de energia. Porém, muitas provas de ultra endurance tem ladeira, tem muita subida, né? Tem complicações no caminho, e isso pode prejudicar até os cetoadaptados. Por quê? Porque ele tá lá ali numa baixa intensidade e ele tá usando bem a gordura como fonte de energia, apareceu uma baita ladeira para ele subir. Se ele não conseguir mudar o substrato energético para usar um percentual maior de glicose ao invés de usar gordura, ele vai perder performance naquele tiro ali naquela ladeira.
Então, ele não consegue trabalhar bem nas duas intensidades. Então, o atleta de ultra endurance, ele pode até ter uma certa vantagem de fazer a dieta cetogênica, porque é um tipo de esforço que opera numa intensidade mais moderada, onde a gente consegue ter um bom metabolismo da gordura. E aí você economiza os teus estoques de glicose, não precisa ficar usando o intratreino, porque ó, o cara que come high carb, ele não consegue usar muito bem a gordura como fonte de energia. Então ele fica oxidando muito carboidrato, ele tem que ficar atacando pau no intratreino. Um cara que é ceto-adaptado, ele não precisa usar muito o intratreino. Então você imagina uma prova de 12 horas de duração, que o atleta ceto-adaptado ele não precisa comer nada. O atleta que não é ceto-adaptado, ele precisa encher a barriga de carboidrato em gel, de comida. O que é que acontece com ele? Ele tem mais desconfortos gastrointestinais. Isso pode prejudicar a performance. É um dos argumentos que os ceto-adaptados usam aí para fazer a dieta carnívora, por exemplo, a dieta cetogênica. Agora, no melhor dos mundos, como diz aqui a Louise M. Burke, como diz aqui o grande Eskin Junk Drump, a gente pode ter o melhor dos dois mundos. Como é que a gente pode ter o melhor dos dois mundos? Através de um processo chamado de periodização nutricional. A periodização nutricional é ajustar principalmente o consumo de carboidrato, gordura e calorias de acordo com cada fase da preparação do atleta. Então, se eu vou ter um atleta de ultra endurance, eu não preciso de cetogênico o tempo todo, eu não preciso de high carb o tempo todo. Eu posso fazer momentos da periodização de treino com baixa ingestão de carboidrato, talvez até com dieta cetogênica, e momentos da periodização de treino com a dieta high carb. Dessa forma, eu consigo treinar aquele metabolismo a usar o carboidrato como fonte de energia e a gordura como fonte de energia. E esse sim é o padrão ouro da estratégia nutricional do Endurance. É a periodização nutricional de acordo com a periodização de treino. Então não é high carb que é melhor, não é low carb que é melhor, não é high carb que é melhor, não é carnívoro que é melhor, não é cetogênico que é melhor. Sabe o que é o melhor? É você ajustar o consumo de carboidrato, proteína e gordura de acordo com as demandas de cada fase do treino. E quando você faz uma boa periodização nutricional casada com uma boa periodização de treino, você consegue ter um atleta flexível, que consegue usar a glicose como fonte de energia em momentos de alta intensidade e não perde performance, e nos momentos de intensidade mais reduzida, ele consegue economizar os estoques de glicogênio. E aí ele usa a gordura como fonte de energia e deixa os estoques de glicogênio para quando ele aumentar a intensidade. Isso é flexibilidade metabólica. E o melhor de tudo, o que gera flexibilidade metabólica é os ajustes da estratégia nutricional casado com os ajustes da estratégia de treino. E se você está comigo até aqui, então já deixa o joinha aqui, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, olha aqui no link da descrição, lá você vai poder se matricular na nossa comunidade, o Nutri News Academy. Lá você aprende a trabalhar com todos os perfis de pacientes, inclusive com corredores, com maratonistas, com ultramaratonistas, mas também com pessoas com sobrepeso e obesidade. Você pode se inscrever agora e ter acesso a mais de 90 aulas que são disponíveis na hora que você se inscreve, beleza? Então já se inscreve no Nutri News Academy, fica aqui no canal comigo para você não perder o próximo vídeo e até a próxima aula.